Oi pessoal, hoje eu vou dar início ao seminário de Meio Ambiente e Cidadania. O meu grupo ele é composto por Letícia Virgínia Coelho Teixeira, Ana Carolina Batista Martins, Edson Fabiano, Tamires dos Santos Souza e Letícia Duarte Moreira. Bom, a gente ficou responsável para falar sobre a Agenda 21 de Pernambuco. Eu vou começar falando sobre a metodologia e o processo de elaboração dessa agenda. A Agenda 21 de Pernambuco é um processo de planejamento participativo, com a mobilização dos segmentos da sociedade, que diagnostica e analisa a situação do Estado e estabelece uma estratégia de ação, baseada em compromissos de mudança, democratização e descentralização. A construção dessa agenda contou com a coordenação do Governo do Estado por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e também da Secretaria Executiva do Fórum Estadual da Agenda 21 de Pernambuco. A Agenda 21 ela é composta por 6 eixos temáticos, que são as cidades sustentáveis, a gestão dos recursos naturais, combate à desertificação e convivência com a seca, a redução das desigualdades sociais, a infraestrutura e a economia sustentável. Foram identificados os problemas recorrentes apontados como entraves à sustentabilidade de todas as cidades ou de pelo menos da maioria delas, admitindo-se a existência dos gradientes desses problemas a serem tratados através de estratégias e diretrizes específicas. Ao lado desses problemas, considerados comuns, foram identificados também problemas específicos a diferentes cidades. E quanto à questão da redução das desigualdades, na Agenda Estadual de Pernambuco, ela contempla pelo menos 5 objetivos estabelecidos na Declaração do Milênio. Esses objetivos são a erradicação da pobreza e da fome, a universalização da educação primária, a promoção da igualdade de gênero e do fortalecimento do papel da mulher na sociedade, a redução da mortalidade infantil e também a melhoria da saúde materna. Diante dessa problemática, verifica-se a necessidade de se investir em redução das desigualdades sociais, buscando a equidade em termos de distribuição de renda, de melhoria dos serviços de educação e saúde, a proteção dos grupos vulneráveis e também o combate à violência. Então, só dessa forma poderá se atingir um estágio de desenvolvimento mais justo e equilibrado no estado de Pernambuco. Porém, quanto à saúde, Pernambuco é o segundo polo médico do Brasil, perdendo apenas para o estado de São Paulo, com destaque em algumas especialidades, como a cardiologia, a oftalmologia e a traumato-ortopedia. Esse setor é um setor de grande importância econômica para o Estado, pois é o segundo maior contribuinte de ISS da região metropolitana do Recife, com participação de pelo menos 13%. A liderança de Pernambuco dá-se também devido à sua capacidade de inovação. O Estado montou o primeiro banco de leite do país e possui hoje o segundo banco de pele do Brasil. Outro destaque é o IMIP, referência no país, atendendo cerca de 20 mil lactantes por ano, fazendo 800 cirurgias em crianças por mês e fornecendo 6 mil doses de vacina mensalmente. No setor de medicamentos, o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, chamado LAFEP, é uma das referências nacionais e é responsável pela produção de medicamentos para AIDS e epidemias da Amazônia. As desigualdades econômicas e sociais que afetam não só o estado de Pernambuco, como também o país, para serem enfrentadas, exigem um aumento imediato do ciclo de crescimento sustentável, a partir de estratégias que estejam baseadas na transformação das instituições e na mobilização de instrumentos, buscando o desenvolvimento a longo prazo. Apesar da diversificada produção agrícola,
Pernambuco apresenta problemas na configuração do solo, no que tange a sua utilização como fator produtivo. Problemas de erosão, salinização e desertificação são frequentemente observados. O desmatamento, as queimadas, o uso indiscriminado de produtos químicos, a potencialidade original do solo e a tecnologia utilizada são fatores que contribuem em cada um desses processos. É importante destacar que Pernambuco ele conta com mais de 80% do seu território situado em região semiárida, convive com o fenômeno das secas. Sérios efeitos econômicos e sociais decorrem desse processo. A atenuação desses problemas da seca envolve a construção de novos açudes, canais e adutoras, incluindo a possibilidade de transposição de bacias. A Caatinga é o ecossistema mais importante do ponto de vista do espaço ocupado do estado de Pernambuco. Nacionalmente, esse bioma ocupa 11% do território, sendo presente em 70% do território nordestino. Biologicamente, a Caatinga ela apresenta-se como um bioma único no mundo, possuindo uma alta riqueza em espécie animal e vegetal. Então, ressalta-se que cerca de 80% da Caatinga já foi de alguma forma modificada pelas atividades humanas, sendo, portanto, uma região altamente antropizada, principalmente por projetos de irrigação, pecuária, lenha e etc. Conclui-se, portanto, que os poucos focos de desertificação em processo no estado, no presente momento, são comparados a uma doença que pode e deve ser curada. São reversíveis, bastando, para tanto, a vontade política. Meu nome é Ana Carolina e eu vou falar sobre as bases de ação para a sustentabilidade que serviram como ensinamentos, ideias norteadoras para a formulação da Agenda 21 de Pernambuco. Ao todo são 6 bases e eu vou estar falando um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é o tema de cidades sustentáveis e esse tema ele abordou o uso e a ocupação do solo, o planejamento e a gestão urbana, a habitação e melhoria das condições ambientais, garantia de direito de acesso às cidades, padrões de consumo, reciclagem e coleta seletiva de lixo, a prevenção, o controle e a diminuição dos impactos ambientais em áreas urbanas, a conservação do patrimônio histórico, a rede urbana e o desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos, o transporte urbano, o abastecimento de água e serviços de esgoto sanitário. Dentro desse tema tiveram 3 estratégias, que foram as do ordenamento territorial das cidades, a mudança nos padrões de produção e de consumo, e a terceira estratégia, a gestão sustentável dos serviços de saneamento. A segunda base foi a da infraestrutura. E o debate em torno desse tema, ele abordou questões como transportes, o uso de tecnologias seguras e menos poluentes, a maior cobertura social dos serviços energéticos, fornecimento de energia ambientalmente saudável, a racionalização do uso de energias alternativas e a reavaliação dos atuais padrões de consumo e comunicação. Tudo isso compreendendo telecomunicações, computação e informações. Dentro desse tema, foram utilizadas 3 estratégias, que foram as do planejamento integrado do setor de transporte, a sustentabilidade do setor de comunicação e a sustentabilidade da energia. Como terceiro tema, foi debatido a redução das desigualdades sociais. E dentro dessa base de ação,
foram trabalhados os assuntos relacionados à pobreza, o sistema educacional, a qualificação e emprego, distribuição de renda, saúde, a dinâmica demográfica e os impactos sobre o desenvolvimento, acesso de oportunidades aos grupos que são considerados como vulneráveis, e dentro desses grupos foram inseridos as mulheres, crianças, adolescentes, índios, e dentro desse tema foram utilizadas 3 estratégias, que foram a do combate à pobreza, a educação para o desenvolvimento, saúde para o desenvolvimento, fortalecimento de grupos vulneráveis e combate à violência. E como quarta base que foi discutida, foi a de gestão de recursos naturais, que esse tema ele focou nos assuntos que são relacionados ao solo, a recursos hídricos e florestais, o uso e proteção dos recursos da fauna e da flora, recursos pesqueiros, a preservação, a conservação e o uso da biodiversidade. Tratou também sobre os oceanos, o zoneamento costeiro, mangues, a conservação e o uso sustentável dos recursos do mar, e trouxe também para a discussão instrumentos de monitoramento e controle e políticas que são voltadas para o manejo adequado e consciente dos recursos naturais. Dentro desse tema foram utilizadas 4 estratégias, que são elas: a da regulação do uso e ocupação da sala, a segunda estratégia, o uso e a conservação da biodiversidade, as medidas de controle da qualidade ambiental e, por fim, a gestão integrada dos recursos hídricos. E como quinto tema, foi debatido sobre o combate e a desertificação, e convivência com a seca. As discussões dentro desse tema envolveram ciência e tecnologia para o desenvolvimento do semiárido, o uso e a conservação da biodiversidade, a recuperação das áreas que estão em processo de desertificação, indicadores e o monitoramento da desertificação também foi trazido, a título de enriquecimento para os debates, como também a capacitação técnica e a educação ambiental. Dentro desse tema, foram utilizadas 3 estratégias, que foram as do desenvolvimento de processos produtivos sustentáveis no semiárido, o desenvolvimento da ciência e tecnologia para o trópico semiárido, a sustentabilidade em áreas de desertificação ou com restrições hídricas severas. E o último tema, e não menos importante, ele trata sobre a economia sustentável. E as discussões que foram acerca desse tema, elas abrangeram os princípios da economia sustentável em Pernambuco. E com essa discussão, trouxe uma visão regionalizada do Estado em termos de vocações e potencialidades para o seu desenvolvimento. E a partir disso foi feita uma análise de cadeia produtiva e do papel das novas tecnologias, principalmente no que se refere ao apoio a empreendimentos inovadores, e também foi abordada a criação de instrumentos econômicos que venham a induzir políticas e ações. Dentro desse tema foram debatidas 3 estratégias, que são elas: a sustentabilidade das atividades industriais, o comércio e serviços para um futuro sustentável e atividades agropecuárias. Vamos falar um pouco sobre a Agenda 21 do ponto de vista de governança, controle social e sustentabilidade. Neste momento, já temos a noção de que sustentabilidade é estabelecida dentro de um espaço multidimensional, das quais se destacam as questões ambientais. No entanto,
As questões econômicas e sociais e todas as condições que exercem influência sobre a estabilidade da sociedade num determinado espaço geográfico precisam ser consideradas para que os direitos sociais, econômicos, jurídicos e materiais da pessoa humana na sociedade sejam integrados ao meio ambiente, ou seja, a dimensão ambiental. A dimensão da economia, sociocultural, político-institucional precisam estar integradas no pacto político do homem pelo meio ambiente. Essas várias dimensões estão integradas e se relacionam de diversas maneiras. De maneira operacional, onde é desenvolvido a sustentabilidade pelo conceito de como deve ser feito, e de maneira estratégica, onde são estabelecidos mecanismos, metas, indicadores que possibilitarão, além da efetiva execução do planejamento, a sua interação com as partes envolvidas. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, governança consiste em um sistema por meio do qual as instituições são dirigidas, monitoradas e estimuladas, abrangendo os relacionamentos entre sócios, diretorias, órgãos de fiscalizações e controle, bem como as partes interessadas, chamadas de stakeholders. De forma mais prática, governança é a execução por meio de boas práticas das ações por meio de boas práticas, princípios e recomendações objetivas, alinhando o interesse à finalidade, ou seja, alinhar o interesse de preservar o meio ambiente à finalidade de extrair e extrativar o meio ambiente de forma adequada. No setor público, governança é determinada pelo Tribunal de Contas da União pela aplicação essencial dos mecanismos de liderança, estratégia e controle, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Isso quer dizer que governança pública é um conjunto de boas práticas que a entidade da administração pública deve adotar de forma que seus objetivos sejam traçados e atingidos com a melhor relação de custo-benefício para a sociedade. O objetivo final da governança pública deve ser sempre entregar serviços públicos de excelência para a sociedade. E segundo o referencial teórico da Tribunal de Contas da União, isso é alcançado por meio de alguns mecanismos básicos, São eles questões de liderança, onde são fornecidos um conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental que asseguram a existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, questões estratégicas que relacionam com partes interessadas, o monitoramento de objetivos, indicadores e metas, como o alinhamento entre planos e operações, como também as questões de controle, abrangendo aspectos como transparência, prestação de contas e responsabilização. Na Agenda 21, a governança está focada na integração das ações aos objetivos e na efetiva aplicação do planejamento. Objetivos centrais do desenvolvimento sustentável são a elevação da qualidade de vida e a equidade social, seja no curto ou no médio e longo prazo. Os pré-requisitos são a eficiência econômica e o crescimento econômico, pois sem eles não há possibilidade de se elevar a qualidade de vida ou promover a equidade. São, portanto, condições necessárias, mas não suficientes, para a implementação desse modelo de desenvolvimento. O condicionante decisivo para o desenvolvimento sustentável é a conservação ambiental, que permitirá a manutenção dos níveis de qualidade de vida conquistados, inclusive para gerações futuras. E a equidade social continua no mesmo espaço de tempo. O processo de elaboração do plano estratégico, do plano da Agenda 21, ele estabelece parcerias, enfatizando que a Agenda 21 não é um plano de governo e nem uma agenda meramente ambiental, mas uma proposta estratégica integrada destinada a subsidiar as políticas públicas e estabelecer mecanismos de controle social que garantam a corresponsabilidade dos parceiros, inclusive na fase da implementação das ações. Dessa forma, é necessário que envolva-se diferentes representantes da sociedade no estabelecimento das parcerias, que viabilize-se a inclusão das aspirações e prioridades formuladas pela sociedade e que a Agenda 21 possua um caráter gerencial e mobilizador de meios nos quais os atores envolvidos na implementação sustentável deverão centrar esforços na criação. Se entender que não basta ao Estado o exercício da autoridade política,
mas a adoção do conjunto de mecanismos que viabilizam as formas com que esse poder será executado, passando a ideia de que governança, além de informar sobre as preocupações ambientais, informam os meios de implementação das políticas, e o seu financiamento remete aos diversos impactos entre os parceiros e a sociedade civil. Sendo assim, a governança assumiu um destaque, de vez que concluiu não seria possível estabelecer ou revisar a plataforma sem a revisão desses requisitos, fundamentais para embasar não apenas a operacionalização em geral, mas a responsabilização dos governos e das diversas partes nas articulações sociais. Por outro lado, o fortalecimento da governança para o desenvolvimento sustentável implica na consecução de alguns objetivos, os quais são monitorar políticas públicas, promover arranjos efetivos e mecanismos que integrem a forma equilibrada das dimensões de desenvolvimento sustentável, assegurar coerência na formulação e implementação das políticas que promovam o crescimento econômico, fortalecer mecanismos institucionais para a formulação, coordenação, implementação e avaliação de políticas públicas, realçando vínculos com esses mecanismos. O fortalecimento da governança no Estado do Pernambuco requer um aumento do papel das instituições governamentais e não governamentais para direcionar os esforços na implementação prioritária dos objetivos do milênio para o desenvolvimento sustentável de Pernambuco. Nesse sentido, deverá ser desenvolvidas as seguintes ações: continuar a apoiar as Agendas 21 e incentivar parcerias entre instituições governamentais e não governamentais, incluindo os principais atores sociais. As propostas contidas na Agenda 21 de Pernambuco estabelecem, além de uma nova cultura de relações entre todos os segmentos da sociedade e o poder público, um compromisso na direção de um modelo de desenvolvimento mais justo e equitativo, que garanta a cidadania, o exercício da liberdade e o atendimento às necessidades básicas de todos. As parcerias são tratadas de uma forma que garante uma maior capacidade de controle da sociedade em relação à gestão das políticas públicas na sua função de realizar o bem social e responder pelos impactos dos efeitos gerados. É a integração do operacional com o estratégico em prol do desenvolvimento sustentável. Conheça os mecanismos municipais de governança com foco na gestão ambiental. Bom dia a todos e a todas. Me chamo Tamires e irei dar continuidade ao trabalho sobre a Agenda 21. Falarei inicialmente sobre as cidades sustentáveis e a infraestrutura de tais cidades, como alocar os recursos humanos e institucionais. As equipes técnicas que compõem as instituições, tanto elas públicas quanto privadas, são de extrema valia para a implementação de um desenvolvimento sustentável, tendo em vista que essas instituições, elas fazem com que sejam tomadas novas ações, fazendo com que fortaleça e que fundamente o controle social nas ações governamentais, impedindo que essas ações governamentais elas sejam feitas de forma deliberada, sem um devido controle ou de forma arbitral. Os mecanismos de implementação da Agenda 21 devem basear-se em processos permanentes que sejam relevantes, que tratem sobre políticas, sobre programas e sobre projetos, esses projetos que serão desenvolvidos posteriormente e que faz com que essas tais parcerias que visam o desenvolvimento do meio ambiente, que visam uma cidade sustentável, essas parcerias são totalmente fundamentais, pois sem elas tornaria meio que inviável. Falarei um pouco agora também das ações tidas como prioritárias da Agenda 21. São elas: implementar programas e medidas socioambientais que ajudem no controle ambiental dos municípios, incorporar a estrutura ambiental municipal já existente, órgãos dentro do município que ajudem
como se diz, que ajude nessa implementação, na efetivação dessas medidas ambientais, como uma secretaria, um conselho ou algum órgão que propicie a efetividade dessas medidas. Também promoção que visem trazer o associativismo para mais perto da sociedade, para que as pessoas tenham conhecimento comum dessas atividades que estão sendo desenvolvidas, para que, como um todo, a sociedade do município possa participar e possa, juntamente com os órgãos governamentais e os técnicos, promover, possam ampliar e, com isso, fortalecer essas medidas ambientais, né? Também efetivar de fato um Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, que esse Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, ele vai visar a implementação, né, dessas medidas, e também fortalecerá a atuação das agências reguladoras dos serviços de estados, que essas agências reguladoras, elas atuarão na implementação do saneamento. Por quê? A implementação do saneamento é um dos fatores que propiciará benefícios ao meio ambiente, tendo em vista que com o saneamento, com água, esgoto, tudo direitinho, não haverá mais a degradação do meio ambiente de forma mais severa, visto que não irá mais a céu aberto, não irá mais para as matas, e é isso. Também fortalecer ou até mesmo criar órgãos que tenham como princípios o controle ambiental, para que os recursos sejam destinados de fato para que haja para que haja a efetivação da proteção ao meio ambiente, de fato, né? Nesses próprios órgãos, se incentivar a pesquisa, incentivar a busca de novos mecanismos que ajudem a fazer com que a sociedade venha a atuar junto, mais pessoas se interajam, criando também fóruns de conversas, fóruns de debates, para que essas pessoas discutam também, juntamente com esses técnicos e juntamente com o governo, formas de melhoria, formas que ajudem a não degradação do meio ambiente, e fazendo com que estas cidades, esses órgãos, eles tenham, de fato, uma cidade sustentável. Outro tema de relevantíssima importância é a questão da alocação de recursos para que financie essas ações. Por quê? Todos nós sabemos que sem recurso nós não temos a possibilidade de passar à frente essas ações. Então, hoje em dia, os bancos, principalmente o BNDES, ele atua como financiador dessas ações junto aos municípios, e ele atua também na questão dos incentivos às pesquisas, porque é muito importante que se tenha, antes de qualquer implementação, pesquisas, que sejam feitos estudos, e para isso precisa de recursos. Então, o BNDES, ele aloca recursos para essas cidades e para os estados, para que esses técnicos, sejam eles da administração direta ou indireta, ou também de empresas privadas, elas tenham como fazer esses levantamentos e, a partir daí, colocar tudo em prática, fazer com que
seja implementado tudo o que foi pesquisado, tudo o que foi estudado de forma eficaz. Pois com esse estudo tem-se a garantia da eficácia, né? Por isso a importância desses recursos. Também irei falar sobre as instituições, perdão, que assim como o BNDES, elas têm a função de financiar esses recursos também. Que nós temos o Fundo Nacional, nós temos Fundo Estadual do Meio Ambiente e com a implementação da Agenda 21, nós temos também um Fundo Estadual de Pernambuco, que propicia essas ações, que tem como primícias a negociação de valores que propiciem a implementação desses projetos discutidos nesses fóruns, que tem também como princípio fazer com que esses recursos destinados a esses projetos não sejam desviados para fontes que não tenham a finalidade, que a finalidade central é a preservação do meio ambiente. Falarei também sobre a melhoria das desigualdades sociais. Por quê? Na Agenda 21 tem-se um projeto de saneamento, um projeto de reestruturação das cidades, o que propicia as zonas periféricas, fazendo com que elas não tenham grande desigualdade relativa aos grandes centros, porque a chegada de água, a esgoto, que não mais a céu aberto, como vemos, né? Há toda uma reestruturação que, além de propiciar o meio ambiente, propicia também a saúde e os meios básicos de vivência dessas pessoas, fazendo com que até se respeite. Podemos até falar sobre direitos humanos, sobre dignidade da pessoa humana. E fecho aqui a minha fala. Desde já, muito obrigada. Bom dia, meu nome é Letícia Duarte e eu vou falar sobre a gestão dos recursos naturais. Bom, a implementação das ações propostas no âmbito da gestão dos recursos naturais conjuga uma série de fatores. Entre eles, eu posso mencionar recursos financeiros, capacitação e valorização de recursos humanos, reestruturação institucional, também pesquisa e desenvolvimento e a criação de um sistema de informação. Os recursos financeiros, eles são importantes para a implementação das ações em pelo menos 2 aspectos. O primeiro seria o incentivo à utilização de práticas sustentáveis pelas potenciais agentes poluidoras, e como, por exemplo, a reciclagem. E o segundo seria como um financiamento para obras de interesse ambiental. Os recursos humanos e os arranjos institucionais são muito importantes para a implementação da Agenda 21. Os recursos humanos, através de técnicos especialistas, têm a capacitação e a valorização como instrumentos fundamentais de suporte para conferir a eficiência da atuação direta dos recursos naturais. Quanto às instituições, são requeridas a reforma e a reestruturação e também uma atuação maior nas questões que lhes são pertinentes. Os recursos científicos e tecnológicos, eles são importantes por vários aspectos. Ressalta-se entre eles o incentivo à pesquisa e à inovação tecnológica e também à educação ambiental. A criação de um sistema de informação visa tornar disponíveis informações para a gestão dos recursos naturais, conservando assim a biodiversidade através da criação de um programa de apoio à publicação de informações sobre a biodiversidade do Estado, tais como
chaves taxonômicas, revisões sistemáticas, guias de campo e também estudos etnobiológicos. Em relação aos recursos hídricos, temos a implantação e a ampliação de uma rede de monitoramento meteorológico, hidrológico e da qualidade da água em tempo real. Temos também o controle de poluição e qualquer alteração dos parâmetros básicos da qualidade da água. E também temos o desenvolvimento de estudos e projetos visando também o controle e a previsão de eventos críticos, como cheias e secas. Quanto às mudanças climáticas, o objetivo é estabelecer uma rede de colaboração entre centros de pesquisas internacionais, conhecimento técnico-científico, sobre mudanças climáticas e tecnológicas ambientalmente adequadas para reduzir a emissão de poluentes atmosféricos. Quanto ao combate à desertificação e à convivência com a seca, temos a implementação das ações ligados com os atos do governo federal, estadual e municipal, e a depender da demanda, também temos o setor privado e a economia social. Quanto aos recursos institucionais de desertificação, podemos destacar os requisitos técnicos, financeiros e administrativos para dinamizar a política, as estratégias, o plano, os programas e os projetos de desenvolvimento sustentável. Também estimular a criação e a manutenção dos comitês de bacias hidrográficas, fortalecer os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos do Estado e também criar um sistema de fiscalização efetivo e integrado com a participação da sociedade civil. Ainda sobre a desertificação, com relação aos recursos científicos, notamos a produção de cursos de capacitação com pessoas qualificadas e também fortalecer os órgãos que podem fazer a difusão e a produção de tecnologias, além de desenvolver um programa especial com as parcerias do governo federal, estadual e municipal para a exploração de águas subterrâneas, para assim elevar a quantidade de água disponível para os diversos fins. Quanto à consolidação de um sistema de informações para o desenvolvimento, podemos observar a realização de parcerias de trabalhadores técnicos para a difusão e a implantação de tecnologias. Também a criação de um banco de dados sobre tecnologias de convivência com a seca e o controle e a recuperação de áreas em processos de desertificação. Além disso, responsabilizar o Estado brasileiro pela defesa civil do cidadão do semiárido. Agora eu vou falar sobre a economia sustentável quanto aos recursos institucionais. Nós podemos ampliar parcerias entre prefeituras e instituições públicas e privadas, além de estabelecer parcerias com órgãos governamentais e entidades produtoras para a divulgação de inovações tecnológicas das culturas locais e também ampliar o quadro técnico voltado para assistência técnica. Quanto aos recursos financeiros, temos a alocação de recursos financeiros através do incentivo da pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias e o incentivo às pesquisas que auxiliem na sustentabilidade da atividade industrial. Em relação aos recursos científicos e tecnológicos, temos a alocação desses recursos, melhorando os serviços de assistência técnica e extensão territorial com o monitoramento sistemático. Temos ainda o incentivo à produção de produtos passíveis a receber o selo verde e também o incentivo à extração de produtos minerais de forma sustentável. Quanto aos arranjos da base legal, nós temos 2 tópicos. O primeiro é promover políticas de incentivos à produção industrial, privilegiando o uso de tecnologias limpas. E o segundo
promover política de fortalecimento da cadeia produtiva da produção agropecuária. E a minha opinião sobre o assunto é que nós ainda temos um caminho a percorrer até que a Agenda 21 surta efeito.